Fala, meus queridos, bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like, isso é muito importante pra gente, dá essa força. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, garanto pra você que vai valer a pena. Hoje a gente vai fazer a escalação do nosso time bons e baratos e do nosso time de valorização. Vamos ver como é que ficou os dois times para a 16ª rodada? Simbora pro vídeo então. Pessoal, esse aqui é o nosso time de valorização do canal, tá? Olha o Mané Cartola. Fez 35,44, né, na última rodada. Pontuação para esse time não é importante, o que importa é valorizar. Ele valorizou 6,93 cartoletas e a gente agora está com patrimônio de 266,30, tá? É um bom patrimônio. Eu sei que a gente não foi tão bem na valorização nessa última rodada, talvez foi a pior rodada para valorização do time do canal, mas se você pegar ali 266,30, tirar as 100 cartoletas iniciais, pegar 166,30 e dividir por 15 rodadas, vai dar uma média de 11,06 cartoletas, tá? Então, é como eu falo, esse time aí valoriza em média de 10 a 15 cartoletas por rodada, tá? Tanto é verdade, né? Eu sei que o pessoal já tá cansado de ver, né, quem acompanha o canal, mas eu sempre gosto de mostrar, porque às vezes tem gente nova assistindo, tá? Se a gente vier aqui na Liga Nacional e botar para filtrar por patrimônio, perdemos algumas posições, tá? A gente tá na posição 613 do ranking nacional, tá? Num universo de aproximadamente mais de 8 milhões de cartoleiros, é uma posição muito boa sim, tá? Então tá entre os times mais ricos do Cartola, tá? Como a gente sempre faz, vamos lá para a escalação de uma vez, né? Porque como a gente sempre faz, a gente já deixa o time pronto e diz as razões da escalação de cada jogador, tá? Vamos lá então. No gol eu botei o Douglas Friedrich, tá? Daí o pessoal vai dizer, pô Fabiano, para time de valorização tem um monte de jogador aí um pouco caro. Tem, gente, mas eu vou mostrar para vocês por A mais B como vale a pena, tá? O Douglas, certo? Vamos pegar aqui o Douglas Friedrich, tá? O Douglas está precisando de 2 pontos para começar a valorizar, certo? Parece muito? Parece. Mas se você perceber, a média do Douglas fora de casa é 8,66. Vai enfrentar o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro com certeza vai exigir muito do Douglas, certo? Veja as pontuações do Douglas fora de casa. Ele só negativou na segunda rodada contra o Botafogo lá fora, certo? O Atlético Mineiro cede em média 3,68, tá? Para goleiros adversários. Ou seja, a média de pontos cedidos pelo Atlético Mineiro e a média do Douglas fora de casa e o desempenho dele no campeonato nos dão quase certeza, né? Eu digo quase certeza porque isso é futebol, de que ele vai valorizar, tá? Daí, tudo bem, tá custando 13,58, não é um jogador tão barato. Daí você vai dizer, pô, Fabinho, podia ter botado mais barato? Poderia. Por exemplo, o goleiro do time adversário, o Cleiton, tá? Do Atlético Mineiro. A média do Cleiton em casa é 2,47. Ele precisa de menos 0,6 para começar a valorizar, ou seja, mesmo negativando, ele valoriza, tá? Mas veja o desempenho do Cleiton em casa, 0,7. 8 menos 1,3, então quer dizer que a chance do Douglas pontuar bem, tá, é muito maior do que a do Cleiton. Quem quiser um jogador mais barato, tá aí, já tô dando aí, tá, para valorização tem o Cleiton. Eu nessa rodada, né, o time de valorização do canal vai com o Douglas, porque o Douglas está numa fase sensacional e pela primeira vez na competição ele está desvalorizado, porque ele sempre mantém uma média muito alta, né, e tem tudo para valorizar nessa partida contra o Atlético Mineiro, tá? Nas laterais, vamos lá para as laterais rapidamente. As laterais, a gente pegou o Fábio Santos, certo? Como vocês percebem aqui, ó, Fábio Santos e o Felipe Jonathan do Santos, né? O Fábio Santos do Atlético Mineiro e o Felipe Jonathan do Santos. Vamos lá. Felipe Jonathan. A média dele em casa é 4,88. Tem uma partida favorável contra o Fortaleza. Em casa, geralmente, o Santos é muito ofensivo, certo? Felipe Jonathan está como lateral no Cartola, mas no time do São Paulo ele joga como meio campo, como um quarto homem de meio campo, avançado, à frente do Jorge, na lateral esquerda do campo, tá? Ele precisa de menos 0,7 para começar a valorizar, né? Fortaleza cede em média 2,76 para laterais adversários. Eu acredito que é uma boa oportunidade aí para o Felipe Jonathan, desculpe, começar a valorizar bem, né, e pontuar bem na rodada. Tem o Fábio Santos, né, como eu tô falando, o confronto contra o Bahia é favorável ao Atlético. O Fábio Santos tem uma média boa em casa, 5,3, precisa de menos 0,9 para começar a valorizar, tá? Deu uma negativada aqui na última rodada jogando em casa contra o Fluminense, mas na maioria das vezes tá mantendo uma média. Quando faz gol, dá uma mitada. Como é o cobrador oficial de pênalti do Atlético Mineiro, acho que tem tudo aí
pro Fábio Santos ir bem, tá? A média cedida para laterais pelo Bahia é de 4,04 pontos, tá? Então acredite aí que tá valendo a pena. O Fábio é uma das melhores opções aí para valorizar, tá? E acredito que são dois jogadores bem acessíveis, tá? O Felipe Jonathan custando 8,84 e o Fábio Santos custando 9,91, tá? Então acho que cabe aí no bolso de todo mundo para valorização esses dois laterais, tá? Nossa dupla de zaga a gente tá indo com o Gabriel do Botafogo e com o Valdo do Ceará. Vamos lá para zagueiros. Pessoal, esse aqui é o Olheiro FC, tá? Quem quiser maiores informações é só digitar lá no site deles e no site, né? Olheiro FC, tudojunto.com.br, tá? Aí você lá pega lá informações sobre os planos, né? Como se faz para utilizar essa ferramenta. Também tem aplicativo, excelente ferramenta aí para quem gosta de jogar cartola e quem quer se aprofundar mais aí nas estatísticas do game, tá? Zagueiros, tá? Mínimo para valorizar. Pode ver, ó, o Valdo já está em segundo. Ele é o segundo zagueiro que precisa de menos pontos para começar a valorizar. A média em casa dele é 3,52 e ele vai precisar fazer menos um ponto para começar a valorizar. Tem um confronto difícil com o Flamengo? Tem. O Flamengo é muito ofensivo? É. Mas ninguém sabe ao certo se o Jesus vai com o time titular ou não. Jesus não é de poupar, né? Desculpa a expressão da palavra. Jesus é meio doidão, né? Mas eu acredito que tem tudo aí para poupar, né? Seria uma imprudência dele botar o time titular. Afinal de contas, o Flamengo vai jogar as duas partidas mais importantes dos últimos anos aí, né? Da história do clube. Nessa quarta... É hoje ou é amanhã? Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidamente. Nessa quarta-feira, dia 21, né? Vai jogar essa quarta agora. Os jogos de ida da Libertadores, de quartas de finais. E quarta-feira que vem vai jogar o jogo da volta, né? Então acredito que seria uma temeridade muito grande aí para o Jesus aí se fosse com o time titular. Mas tudo bem, mesmo com o time titular, tá? O Flamengo cede em média 4,19 pontos para zagueiros adversários. Como o Valdo tá precisando de pouco, muito pouco para começar a valorizar, acredito que é uma das melhores opções para valorização, certo? O outro zagueiro que a gente escalou foi o Gabriel do Botafogo. O Botafogo vai jogar em casa contra a Chapecoense. Chapecoense não vive um bom momento. Ganhou o clássico contra o Avaí, ganhou mais de gol de pênalti, né? E a Chape ainda não se encontrou no campeonato, né? Tá na zona de rebaixamento e o Botafogo tá numa posição mais privilegiada. O Gabriel em casa tem uma média de 3,5, tá? Precisa de menos 0,1, ou seja, qualquer pontuação que ele fizer ele começa a valorizar, tá? O Gabriel negativou alguns jogos em casa, negativou, tá? Mas geralmente em partidas contra os times que estão no topo da tabela, times mais fortes, contra o Santos, por exemplo, negativou, menos 0,6, e contra o Palmeiras, menos 2,6, tá? Mas no demais aí, quando pega um time igual ou menor, ele consegue ir bem, tá? O Avaí aí cede em média, a Chapecoense cede em média 3,45 para zagueiros adversários. Acho que tem tudo aí pro Gabriel valorizar e valorizar bem, certo? Vamos lá pro nosso meio de campo. Nosso meio de campo aqui a gente tá indo com o Gabriel do Corinthians, por causa das roubadas de bola, com o Carlos Sanches, né, do Santos, devido ao confronto com Fortaleza, né, a chance do Santos ali na bola parada, se tiver um pênalti é ele que bate, enfim, um jogador muito participativo, um jogador do meio de campo que ajuda na recomposição, tanto defendendo, né, com roubada de bolas, né, quanto com finalizações, falta sofrida, um jogador bem completo, tá bem desvalorizado e tem tudo aí para valorizar nesse jogo contra o Fortaleza. E nosso outro jogador que também tá desvalorizado e que em casa joga muito bem é o Casares, né, tem a bola parada a seu favor, o chute de média e longa distância, tá? É um jogador bem incisivo, é um meio de campo que chega bem à frente, finalizando, tá? Então, rapidamente aqui, ó, só para não ficar dúvidas, porque o motivo da escalação para o time de valorização, vamos botar aqui, ó, mínimo para valorizar. Casares. Casares precisa de menos 0,5 para começar a valorizar, e a média em casa dele é de 2,72. Tem tudo para ir bem e valorizar bastante, tá? Se fizer um gol, então, vai ganhar algumas cartoletas aí pra você. Vamos lá. Gabriel, do Corinthians. Vai ter um jogo contra o Avaí. É fora de casa, é na ressacada. Mas o Avaí vem muito mal na competição. Ainda não venceu, tá? O Gabriel, as melhores médias dele, as melhores pontuações são fora de casa, percebam. Em casa ele faz 1,83, em casa 5,75. Normal, já que o forte dele é roubada de bola. Ele precisa de 1,5 para começar a valorizar, ou seja, 2 roubadas de bola ele já está valorizando, tá? O Avaí cede em média 2,23 para meio-campistas adversários. Eu acredito aí que
tem tudo pro Gabriel valorizar. Se muito ou pouco, não sei, mas eu acredito que vai valorizar sim e vai ajudar o nosso time de valorização a angariar patrimônio, tá? No ataque aqui a gente tá indo com o Kaique, tá? Tá bem desvalorizado, Kaique do Goiás. É o cobrador oficial de pênalti do Goiás. É um dos artilheiros da competição. Já tem assistência, tá? Caiu muito aí nos últimos jogos aí, certo? Andou fazendo um gol ou outro, mas caiu algumas pontuações. Mas não deixa de ser um bom jogador para valorização, já que o Goiás vai jogar em casa, tá? Em casa, geralmente, o Goiás sempre é bem ofensivo, consegue marcar 1 ou 2 gols aí e ganhar seus jogos. O outro jogador é o Rony, um jogador mais participativo. O Rony é um jogador que pontua em roubada de bola, finalização, falta sofrida, dá gol, dá assistência, né? É um jogador tipo Dudu, né? Caindo pelas laterais do campo, com muita mobilidade, né? Muita força física. E tá desvalorizado, tá? Vai jogar fora de casa contra o Grêmio. Mas eu acredito que o confronto favorece, pelo menos do ponto de vista de valorização do Rony, tá? Já que o Grêmio tem tudo para ir com o time reserva por causa da Libertadores. E nosso terceiro atacante é o Sacha, que tá desvalorizado e para mim tem o melhor confronto da rodada, que é o confronto contra o Fortaleza. Vamos lá dar uma olhadinha rapidamente, para o vídeo não ficar muito longo, e ver quanto cada um precisa para valorizar, para você aí tirar suas dúvidas, né? Escalar seu time. Ó, o Kaique é o segundo atacante, precisa de menos para valorizar. Ele precisa de menos 0,9. Tem uma média em casa de 5,81. Vai enfrentar o Internacional, uma equipe muito difícil, tá? Mas o Internacional ganhou o último jogo fora de casa, mas até então era o 19º melhor visitante, ou segundo pior visitante, tá? Porque o Inter tá priorizando a Libertadores, tá? Se fosse o time titular do Inter, era bem mais difícil. Pode ver, as últimas pontuações em casa, o Kaique vem negativando, ó. Menos 2,8 contra o Vasco, menos 0,1 contra o Atlético Mineiro. Antes disso, tinha boas pontuações, tá? Como eu falei anteriormente, ó, e a equipe do Inter cede 3,34 para atacantes adversários. Os pontos que o Inter cede, a média dele e o retrospecto tem tudo aí para ele valorizar bem, tá? Ele já tem 6 gols na competição, 2 assistências, tá? E como eu falei, é o cobrador oficial de pênalti do Goiás. Então tem tudo aí pro Kaique ir bem e valorizar bem também, tá? Vamos ver se a gente acha os outros jogadores rapidamente aqui, ó. O Rony, certo? Como eu falei, o confronto é contra o Grêmio, mas o Grêmio deve ir com o time reserva, preservando seus jogadores para a Libertadores. O Rony fora de casa não tem uma média tão boa assim, dentro de casa ele tem uma média melhor, mas precisa fazer apenas 1,4, tá? O Grêmio em casa cede em média 1,95 para atacantes adversários, mas eu vi o jogo do Grêmio com o Atlético Paranaense, tá? Pela Copa do Brasil, e o Rony roubou umas 3 ou 4 bolas naquele jogo e finalizou muito. Se ele atuar como atuou na Copa do Brasil, vai valorizar e vai valorizar bastante nessa rodada, tá? Nosso terceiro e último atacante, tá? É o Sacha. Em termos de pontuação, de potencial de pontuação, é o melhor dos 3, talvez. Tem um confronto favorável contra o Fortaleza em casa. O Santos, nos últimos jogos em casa, tem confirmado seu favoritismo. Tem ganhado e ganhado bem seus jogos. O Sacha em casa tem uma média de 8,16. Precisa de 2,4. É o jogador que mais precisa para valorizar nesse time de valorização. Mas como o potencial dele é grande, eu resolvi manter ele. Afinal de contas, ele já tem 7 gols na competição, tá? E ele é o centroavante, é o cara que fica dentro da área ali no Santos, mais próximo ao gol, né? Então vira e volta, aparece uma bola ali para ele finalizar, colocar para dentro. Mas quem quiser um jogador mais barato, né, para valorização, por exemplo, tem o Trellis aqui, ó, custando 4,35, né, do Internacional. Tem o Felipe Cardoso, custando 2,85 do Ceará. Tem o PP, custando 4,77 do Grêmio, tá? Todos esses jogadores, ó, por exemplo, o PP precisa de 0,2 para começar a valorizar, tá? Todos esses jogadores aqui, ó, alguns deles precisam até de pontuação negativa. Por exemplo, Felipe Cardoso precisa de menos 0,7 para começar a valorizar. Tem uma média em casa boa. Mas eu acredito assim, ó, que apesar do valor do Sacha, o Sacha de repente pode valorizar mais do que esses jogadores, tá? É uma aposta minha aqui, né? E como eu falei, esse MEI valoriza de 10 a 15 cartoletas. O nosso técnico é o Sampaoli. Só para finalizar aqui, ó. O Sampaoli tá precisando de menos 2,1 para começar a valorizar. E como é o treinador com maior potencial para pontuar na rodada, eu coloquei ele, tá? Acredito que ele pontuando bem vai valorizar mais do que os outros, certo? Mas se você quiser um técnico mais baratinho, por exemplo, tem o Eduardo Barroca, né? Que é mais barato e tá precisando de 1,2 para começar a valorizar. Mas a média dele em casa é pior do que a do Sampaoli, tá? Então assim a gente fecha o nosso time de valorização do canal, tá? A gente vai com Douglas Friedrich no gol do Bahia. Nas laterais, Felipe Jonathan do Santos e Fábio Santos do Atlético Mineiro. Na zaga, o Valdo do Ceará e o Gabriel do Botafogo. O meio, Casares,
Sanches e Gabriel. Tá? Na frente o Kaique, o Rony e o Sacha, tá? De capitão a gente botou o Sanches, Carlos Sanches, mas pra gente não interessa a pontuação nesse time, e sim valorização, porque esse é o nosso time de valorização para a 16ª rodada. Custando 123,97 cartoletas. Ficou um pouquinho salgadinho aí para um time de valorização, mas eu dei outras opções ali mais baratas em outras posições para você escolher aí e conseguir, quem sabe aí, montar um time de valorização até 100 cartoletas. Tá certo, pessoal? Pessoal, vamos lá então para o nosso time de bons e baratos do canal, tá? O time de bons e baratos do canal fez 49,78 na última rodada, né? Como eu sempre falo, não é um time para pontuação, porque óbvio, os melhores jogadores são os mais caros e que vale ao time principal. O time de bons e baratos aqui e o time de valorização é para você encaixar uma ou outra peça no seu time principal quando falta cartoleta, enfim, quando você quer valorizar algum jogador, né? Mas mesmo assim fez uma pontuação de 49,78. Teve jogador nosso escalado que não atuou, né? Mas mesmo assim teve alguns bons jogadores ali que pontuaram bem na rodada, tá? Mas vamos direto aí para nossa escalação, porque como eu sempre falo, aqui a gente escala o time de bons e baratos até 100 cartoletas, tá? Não passa de 100 cartoletas o time. E os jogadores não ultrapassam 11 cartoletas. Tem aqui o Jefferson, que eu botei ali, né? Que é uma exceção, mas na maioria das vezes não passa de 11 cartoletas. Ou seja, nosso time de bons e baratos aqui a gente não enxerta. Não bota jogadorzinho ali de 4, 5, 6, 7 cartoletas para botar um Gabigol na frente, dar uma enxertada. Não, a gente não faz isso, tá? Mesmo porque aqui o foco não é pontuação. Esse time aqui serve de apoio para o seu time principal, para você pegar uma ou outra peça quando faltou dinheiro, cartoleta suficiente para escalar, pegar aqui, tá certo? Se você tem poucas cartoletas para escalar, você tem que focar no time de valorização, porque você tem que ganhar cartoletas para conseguir atingir um número suficiente para escalar bem, tá? Pessoal, vamos para nossa escalação aqui, para a gente não perder muito tempo, tá? Vou falar, como a gente sempre faz, vou falar um por um motivo aí das escalações. Estou escalando o Cássio, tá? Que apesar de não ter médias muito boas fora de casa, porque geralmente o sistema defensivo do Corinthians é muito bom, não deixa os adversários finalizar, certo? Eu estou escalando o Cássio porque vai ter um confronto contra o Avaí. O Avaí é um dos piores ataques da competição, certo? Ainda não venceu, tá? E o Corinthians tem um sistema defensivo bem sólido, bem consolidado, bem confiável, né? Então eu estou colocando o Cássio por isso. O Cássio está custando apenas 9,09 cartoletas e está com uma média de 4,98, tá? O Jefferson, estou botando o Jefferson pelas roubadas de bola, tá? Porque o Jefferson é o lateral com maior número de roubada de bola no Cartola, certo? E podem ver, só negativou na nona rodada. Está custando 11,83 cartoletas, uma média de 5,39. Vai enfrentar o Internacional em casa. Internacional que deve ir com o time em reserva, tá? Desculpa, pessoal. Danilo Avelar, pelos mesmos motivos do Cássio, tá? Pelo sistema defensivo do Corinthians, pela má fase do Avaí, né? E o Danilo Avelar ainda tem o bônus da bola aérea, tá? Já tem um gol na competição, né? Um lateral alto que se apresenta muito bem na área adversária, vira e volta a fazer um gol de cabeça. Os nossos zagueiros, tá? Eu optei pela regularidade do Pedro Henrique. Pode ver, nos últimos jogos, o Pedro Henrique vem mantendo uma boa média, tá? Mesmo com o Atlético Paranaense sofrendo gol, ele ainda consegue manter uma média, tá? Vai enfrentar a equipe do Grêmio, é fora de casa o jogo, mas o Atlético vai com o seu time titular e o Grêmio provavelmente com o time reserva em virtude da Libertadores. Com isso, tá? O jogo fica mais equilibrado, mesmo sendo fora de casa, e acredito que o Pedro Henrique tem tudo aí para ir bem, tá? O outro zagueiro vai ser o Danilo Aguilar, que também é um zagueiro que consegue manter uma certa média. A média dele é baixa, mas o confronto favorece. Vai enfrentar a equipe do Fortaleza dentro da Vila Belmiro. O Santos sempre é muito forte, tá? E contando aí com o SG da equipe do Santos, eu tô escalando o Danilo Aguilar, né? Porque tá custando apenas 5 cartoletas, né? Tem uma média de 2,83. Talvez o jogador com a pior média aqui escalado nesse momento. Mas, em virtude de ser time de bons e baratos e pelo confronto, eu optei pelo Danilo Aguilar, tá? Para a gente não extrapolar o teto de 100 cartoletas aí do time. Nosso meio de campo aqui eu acredito que ficou muito bom. Escalei o Gerson, tá? Que vem se mostrando um bom jogador para Cartola, muito completo. 8 roubadas de bola já, tá? Com 1 gol. Finaliza bastante. Vai jogar fora de casa? Vai. Contra o Ceará, a boa equipe do Ceará. O Ceará tá muito bem, principalmente jogando no Castelão. E não se sabe ao certo se o Flamengo vai time titular ou não, tá? Se for com o time titular, o Gerson vai ser mantido no nosso time de bons baratos. Se for com o time reserva, a gente vai fazer alterações, tá? Nosso outro meio de campo aqui é o Vinícius, custando apenas 4,83 cartoletas, com uma média de 3,13. Oscila um pouquinho aqui, né? Vai bem, às vezes dá uma negativada, mas já tem 2 gols na competição, 7 roubadas de bola. É um jogador que finaliza bastante, tá? E eu acredito que esse confronto contra o Bahia aí, o Galo vai atacar bastante.
Outro jogador aqui que é do nosso meio de campo é um jogador de segurança, né? Que eu chamo um jogador de regularidade. É um dos maiores ladrões de bola no meio de campo do Cartola, certo? Sempre vai te entregar ali uma média de 3, 4, 5, 6, 7 pontos, tá? Já tem 33 roubadas de bola na competição, isso é muita coisa, tá? A média dele é quase 3 por partida. Custa apenas 8,68 cartoletas e está com uma média de 5,17. Vai jogar em casa, tá? E por isso está escalado no nosso time de bons e baratos, o Léo Senna. O nosso ataque a gente vai com o Everaldo, né? O Everaldo tá muito valorizado? Tá muito valorizado, tome cuidado. Mas tá custando apenas 5,70 cartoletas, certo? E o Everaldo eu sempre gostei muito dele, desde o tempo do Fluminense. Agora com a titularidade do Corinthians, aí acredito que o futebol dele vai começar a aparecer. O confronto contra o Avaí favorece, porque o Everaldo é um jogador muito rápido, tá? E um jogador muito bom para se jogar aí no contra-ataque. E com certeza o Avaí vai buscar a vitória, né? Tá sendo pressionado pela imprensa local, aqui na capital, tá sendo pressionado pela torcida. Então tem tudo aí para pintar alguns contra-ataques aí. O Everaldo ser muito útil aí para a equipe do Corinthians, de repente muito bem. O outro jogador aqui no nosso ataque é o Michel. Esse menino aqui ó, tem uma regularidade sensacional, tá? Só que só tem um gol na competição. Como eu já falei no vídeo passado, a hora que ele fizer gol, né, começar a fazer gol da assistência, ele vai imitar, tá? Tosse, desculpa pessoal. Custando apenas 6,90 cartoletas. Tá com uma média de 3,62, porque como eu falei, ele não faz gol nem dá assistência, né? Dificilmente só tem um gol, mas finaliza muito, veja bem, ó. 27 finalizações. Vamos dar uma olhadinha aqui só por curiosidade. Finalizações para atacantes nas últimas 3 rodadas. O Inter é o segundo time que mais cede, terceiro, que mais cede finalizações para atacantes jogando fora de casa, tá? Perde apenas para o São Paulo, que vai ter o confronto, perde apenas para o São Paulo, que vai ter o confronto contra o Vasco, e para o Chapecoense, que vai ter um confronto com o Botafogo. Todavia, o Botafogo finaliza pouco, tá? E o Vasco um pouquinho mais. Mas o Goiás finaliza muito, muito por causa do Michael, tá? Então, por essas razões aí, eu tô escalando ele e eu gosto muito dele. Ele é um jogador bem participativo, bem arisco, habilidoso, veloz, brigador, guri tem raça. Gosto bastante dele, tá? É como eu falei, ele só não faz muito gol e nem dá assistência. Mas a hora que ele começar a fazer gol e dar assistência, esse garoto aí vai imitar no Cartola, tá? Nosso outro atacante é o Pedro Rocha, seguindo a linha dos raciocínios aí dos confrontos. O Cruzeiro vai enfrentar o CSA fora de casa, mas o CSA aí tá numa posição muito ruim, assim como o Avaí, tá? Ganhou sua primeira partida contra o Fluminense, né? Mas não dá para ainda botar muita fé. O Cruzeiro, pelo contrário, o Rogério assumiu, ganhou de 2-0 do Santos, do líder, né? Então acredito aí que tem tudo aí pro Pedro Rocha bem, porque pode escrever aí, o Cruzeiro tem elenco para isso, o Cruzeiro vai dar uma guinada no campeonato. Talvez não dê tempo ainda para chegar para disputar o título, mas ele vai para as pontas da tabela lá para pegar uma vaga para Libertadores, para tentar, né? Vai fazer um campeonato de recuperação e tem time para isso. Então o Pedro Rocha é nosso outro atacante. E por tudo que eu falei agora, eu vou botar o Rogério Ceni no nosso time de bons baratos, porque o Rogério Ceni está custando apenas 8,68 cartoletas e tem um confronto favorável aí contra o CSA, mesmo sendo fora de casa. A gente tenta correr no vídeo para não ficar muito longo, né? Mas a gente dá muita informação, às vezes... Desculpa, pessoal, às vezes o vídeo fica um pouco longo. Mas para quem gosta de ver aquelas informações que eu postei anteriormente, eu acho que é válido, tá? Então, custando 99,21 cartoletas. Esse aqui é o time de bons e baratos do canal, tá? A gente vai com o Cássio no gol. Nas laterais, o Jefferson e o Danilo Avelar. A dupla de zaga, o Pedro Henrique e o Aguilar. Nosso meio, o Gerson, o Vinícius e o Léo Senna. E o ataque, o Everaldo, o Michael e o Pedro Rocha. O Pedro Rocha como capitão, tá? Nosso técnico é o Rogério Ceni. Eu achei que o time ficou bem bom. Nosso ataque ficou bem arisco, né? Um ataque rápido, né? E o nosso meio campo ficou bem equilibrado. Ficou com jogadores aí que pontuam em quase todos os scouts, né? Tanto defensivamente como ofensivamente. E a zaga ficou bem postada. Gostei bastante do time, tá? Tem potencial aí para pontuar bem nessa rodada. E antes que me critiquem aqui, pô, o Fabiano tu não sabe nada, não sabe o que tá fazendo aí. Pô, vai fazer um meio de campo aí, não vai botar o Thiago Galhardo que tá custando 11 cartoletas, não vai botar um Casares que tá custando 10, 11 cartoletas. Calma, gente. Esses jogadores estão no nosso time principal e são dados como opções lá também, certo? Tem lá o Lucas Veríssimo, tem jogadores mais em conta lá no nosso time principal também, que tem um potencial maior para a rodada. Esse aqui é um time só de bons e baratos, tá? Esses jogadores eu não escalo no time principal, justamente para dar mais opções para você. É claro que, pô, os jogadores mais caros são os melhores, porque são os que pontuam mais. Então, os melhores jogadores estão no time principal. Aqui é apenas um time alternativo de bons e baratos
para você dar uma garimpada aí, pegar um outro jogador aí para encaixar no seu time principal. Beleza? Então é isso, pessoal. Time de bons e baratos e de valorização do canal escalados para a 16ª rodada. Sexta-feira vai rolar um vídeo de revisão onde a gente também revisa o time principal, né? Quem quiser saber o time principal, vai ter um card aqui em cima, é só clicar e dar uma olhadinha, assim como uma descrição aqui embaixo também, tá, do vídeo. Lá vai ter um linkzinho, é só clicar. No time principal a gente dá as melhores opções, né, para a rodada. E mais uma ou duas ou três aí, às vezes até mais, por posição para você escolher aí escalar bem no seu cartola. Aqui no bons e baratos e no valorização, a gente dá um suporte para você escalar o seu time principal. Às vezes você não tem cartoleta suficiente, pega um outro jogador ali do bons e baratos, escala o seu time. Às vezes você quer valorizar um pouco mais seu patrimônio, pega um outro jogador de valorização. Ah, tô começando agora, só tô com 100 cartoletas, foca só no valorização. Para ganhar aí de 10 a 15 cartoletas por rodada, daqui umas 3 cartoletas conseguir escalar normalmente e competir legal no cartola. Certo, gente? Pessoal, no mais, eu desejo a todo mundo boa sorte nessa 16ª rodada, tá? Um grande beijo no coração de todos. Vamos que vamos, até sexta-feira, vídeo de revisão. Fui!